Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor André Correia, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Belém, desta feita, lição de número 13, última lição desta revista que estuda o Evangelho de Lucas, tá? Lição de número 13, estudando aqui o capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas. O assunto da lição diz: nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus, tá? E o texto áureo fala: vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 48, versículo 49. Verdade prática desta lição diz: Jesus pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Seu plano é que, cheios do Espírito Santo, sejamos suas testemunhas da ressurreição de Cristo. É o que ele quer e deseja para cada um de nós, seus servos, seus filhos, amados. Lembrando que esta lição de número 13 se encerra esta revista aqui, Revista de Lucas, que a Assembleia de Deus está estudando aqui em Belém do Pará. E logo mais no próximo domingo teremos uma nova revista, tá? Uma nova lição. Agora, esta lição será ministrada no seu templo, na sua igreja. Nunca é demais lembrar, neste próximo domingo, dia 24 de dezembro, tá? Antes de mais nada, antes de continuar isso aqui, eu gostaria de pedir a vocês desculpas, minhas sinceras desculpas. Eu peço a você que nos acompanha aqui neste canal. Por quê, Andrei? Porque nós não gravamos a lição de número 12. Nós não podemos trazer aqui para vocês a lição de número 12. Eu fui cobrado, né? Fui cobrado aqui no meu contato pessoal. Pastor, porque você não gravou lá? Cadê o subsídio? Pessoas me cobraram a lição e eu fiquei até feliz por ter sido cobrado, né? Significa que o trabalho está rendendo aqui frutos e os irmãos estão usufruindo do trabalho que nós estamos fazendo aqui, trazendo esse subsídio teológico para a lição da Escola Dominical. Nós não gravamos por quê? Por motivo de trabalho, né? Eu fiz uma viagem longa de carro, cansativa demais, e eu estive fora a semana passada viajando a trabalho e não consegui, irmãos, eu não consegui mesmo parar para gravar a lição de número 12. Mas eu tenho certeza que você aí, através do Espírito Santo, conseguiu desenrolar direitinho, recebeu o dom, a capacidade, a instrução do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a tua turma ficou muito bem assistida, porque você é chamado de Deus para estar aí na frente desta classe, cuidando deste pequeno rebanho que é a sua classe da Escola Dominical. Então hoje nós vamos continuar aqui, nós não podemos deixar esse trabalho cair. Lição de número 13, amados, já falei para vocês. E outra coisa, a lição de número 13, o texto, a leitura bíblica que será feita aqui como base para esta lição é Lucas 24, do versículo 29 até o versículo 53. Você vai ler com sua classe, com seus alunos, gaste um tempinho lá, de forma que eles pratiquem e fiquem cada vez mais hábeis no manuseio da palavra de Deus. Nós vamos começar já aqui pela introdução. Diz o seguinte: se o ministério de Cristo terminasse na cruz, morreriam com ele as promessas, as profecias e a esperança da salvação para a humanidade. Todavia, Cristo ressuscitou, e isso prova que, de fato, ele é o Filho de Deus. O seu sacrifício pelo pecado foi aceito diante de Deus, garantindo assim a salvação de todos aqueles que nele creem. São relatos exclusivos de Lucas neste capítulo: o aparecimento de Jesus ressuscitado a 2 discípulos do caminho de Emaús, as últimas palavras de Jesus sobre o poder para testemunhar e a bênção e a ascensão de Jesus Cristo sendo assunto, sendo elevado aos céus. Então, a introdução já chega bem forte, falando para nós o que seria de nós, o que seria da nossa fé, o que seria da nossa pregação se Jesus não tivesse ressuscitado. Ora, nós estamos aqui falando, pregando, trazendo o evangelho. Você tem uma classe da Escola Dominical, você é professor, coordenador, você é pastor. Você tem ovelhas aí que estão debaixo da sua responsabilidade pelo simples fato de Jesus ter ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, todo o seu trabalho seria em vão. Tudo que você faz
para Deus não teria valor nenhum, não teria serventia nenhuma, porque a ressurreição de Cristo é o que garante o sucesso da obra redentora. Não bastaria apenas ele ter morrido, teria acabado. Da forma que os discípulos entenderam ali, que a morte de Cristo significou o fim de todo aquele projeto bonito, de toda aquela experiência boa que eles tiveram ali presencialmente com Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, seria um sonho inacabado, seria um sonho que chegou perto de ser realizado, mas que no momento melhor, naquele ápice, foi tudo por água abaixo. Mas não, nós somos testemunhas de que Jesus Cristo está vivo. Uma prova disso, você quer saber? É a forma como nós somos perseguidos pelo diabo, pelo mundo, pelo sistema. Nós somos perseguidos porque nós somos servos de um Deus vivo. Se fôssemos servos de um Deus morto, o mundo estaria nem aí para a gente, faria questão nenhuma, não se importaria com a nossa vida e com o que nós fazemos, com o que nós pregamos, com o estilo de vida que nós pregamos, que nós vivemos, que é o ensinamento de Cristo. Se isso fosse instrução dada por um Deus morto, por alguém que chegou, instruiu, ensinou, e se foi, morreu e depois não se ouviu mais falar, essa pessoa estivesse morta, o nosso Deus estivesse morto, nós não seríamos tão perseguidos, nós não seríamos tão odiados por Satanás. A prova de que Jesus está vivo é que nós temos um adversário que fica inquieto, porque o nosso Deus é um Deus vivo e ele a todo tempo quer nos prejudicar, nos tirar deste caminho, tirar o nosso foco, tirar a nossa fé. E o tempo todo Satanás e o seu sistema mundano nos persegue aqueles que são de Cristo, persegue aqueles que são filhos de Deus, que obedecem a sua palavra. Por quê? Porque Deus está vivo. O mundo e Satanás não se importaria conosco se nós servíssemos a um Deus morto. Então, o sucesso de todo o plano redentor de Cristo se consuma na ressurreição dele, tá? Quando ele morre, o seu sangue ali é derramado, esse sangue é o sangue perdoador, é o sacrifício oferecido a Deus, mas ele é um Deus vivo, ele venceu a morte, ele foi tirado do túmulo, recebeu um corpo glorioso, apareceu para muitas testemunhas ali, nós vamos estudar isso aqui, e isso é a prova de que a obra de Deus através de Jesus Cristo foi um grande sucesso. É por isso que eu estou aqui e é por isso que você está aí também, amém? Então vamos para o primeiro ponto, diz assim, ele ressuscitou. Tópico 1, ele ressuscitou. E diz o primeiro subtópico, propósito frustrado. Lucas 24, 2 e 3 diz assim, e encontraram a pedra removida no sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lucas faz questão de dar nome às mulheres que foram visitar o túmulo do nosso Senhor na madrugada. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. É válido pontuar que elas, se quisessem, não precisavam voltar àquele local, mas resolveram terminar o que já tinham começado. E por isso tiveram uma surpresa da parte de Deus. A pedra do túmulo estava removida. Imagina só, mulheres se levantando pela madrugada e indo visitar o túmulo do Mestre, do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo, aquele Mestre que havia caminhado com eles ali por 3 anos, né? Pelo tempo necessário, segundo o propósito e a vontade de Deus. Este homem que elas viram ser esbofeteado, crucificado, cuspido, humilhado, que viram morrer, entregar o seu espírito na cruz do Calvário, estava ali, foi tirado da cruz, foi sepultado e elas foram cuidar do corpo. Tinham a ideia assim, vamos lá, vamos enfeitar, vamos perfumar, vamos fazer alguma coisa, embalsamar, vamos tratar do corpo do nosso mestre, né? Sentidas, tristes, com o coração bem abatido por tudo que se havia ocorrido nos últimos dias, voltaram àquele túmulo e se depararam com a pedra removida. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que a pedra estava removida, né? A pedra estava removida não porque Jesus
para que Jesus pudesse sair dali ressuscitado. Jesus tinha um corpo glorioso, tá? Ele atravessava paredes, as limitações físicas que nós temos hoje para entrar numa casa, tem que bater uma porta, abrir uma porta, sei lá, abrir uma janela, não consigo atravessar de uma parede para outra, tenho que entrar pela porta. Essas limitações físicas não existem para o corpo glorioso, o corpo que Jesus recebeu ao ressuscitar. Então, portanto, não seria necessário, não foi por causa da ressurreição de Jesus que aquela pedra estava removida. A pedra estava removida para que as mulheres pudessem entrar lá e testemunhar que ele não estava mais lá, que o corpo dele não estava mais lá, que de fato ele estava ressuscitado. Então, a limitação era das mulheres. O Jesus ressuscitado não teria problema nenhum em sair dali, mesmo com a pedra fechando o sepulcro. Ele não teria problema nenhum, ele atravessaria, apareceria em outro lugar, porque o seu corpo é um corpo glorioso, sem limitações físicas. Portanto, entendamos que a pedra estava removida para que as testemunhas pudessem entrar e ver que ali não tinha mais ninguém, não havia mais ali dentro um corpo de alguém que tinha sido morto. A pessoa que estava ali já tinha ressuscitado e elas recebem essa mensagem do anjo enviado para lhes trazer essa boa nova. Olha só, no segundo subtópico fala assim, a mensagem da ressurreição. Quando disse assim, não importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Lucas 24, versículo 7. Enquanto Maria Madalena caminhava para a cidade, suas companheiras entraram timidamente no túmulo e eis que pararam junto delas varões com vestidos resplandecentes. O fato de Lucas escrever o termo varões demonstra que os mensageiros celestiais, quando em missão na terra, apresentam-se na forma humana, falando língua dos homens. E eles disseram para aquelas mulheres, por que buscais entre os mortos o que vive, aquele que vive, Esta foi a pergunta dos anjos a elas, evidenciando que Jesus é a essência da própria vida e a morte não pôde detê-lo. As mulheres agora estavam preparadas não só para ouvir a grande mensagem da Páscoa, também para serem as primeiras testemunhas das boas novas do Cristo ressurreto. Elas viram ali que Jesus não estava dentro daquele sepulcro e ficaram assustadas. De repente aparece os mensageiros de Deus, os anjos de Deus na forma humana, falando como humano, dizendo a elas, por que é que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Vocês não lembram que ele falou que ele haveria de ser entregue aos pecadores, seria crucificado, morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria? Vocês não lembram disso? Então, não faz sentido nenhum vocês estarem aqui procurando entre os mortos aquele que está vivo. Então as mulheres receberam essa mensagem e ficaram ali atemorizadas. Como é que a gente vai contar isso? Ninguém vai acreditar na gente. O que se passou na cabeça dessas mulheres? Porque, como você sabe, você já deve saber, a palavra de uma mulher neste cenário aqui, nesta ocasião, nesta época, não tinha muito valor. As mulheres foram levar esta testemunha e o que se previa que aconteceria, aconteceu de fato. Eles acharam que elas estavam loucas, que estavam blefando, que estavam tendo alucinações a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Falaram que estavam loucas, estavam falando bobagem, não acreditaram, porque não era fácil de acreditar numa história como essa. Eles viram Jesus sendo morto e agora chegam as mulheres, sendo sepultado, chegam as mulheres e disseram que ele realmente não estava lá, o corpo não estava lá, ele tinha ressuscitado. Isso mexeu com a cabeça dos discípulos de Jesus, é o terceiro subtópico. Tem um ponto curioso aqui, veja só, Pedro no sepulcro, Lucas 24, 12, diz assim, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Os discípulos receberam a notícia como fantasia ou invencionice. A expressão leros
que ocorre somente aqui no Novo Testamento, significa o mesmo que tolice, fofoca ou mentira. Parece que todos os 11 apóstolos consideraram as mulheres loucas. Todavia, elas não se deixaram perturbar pela incredulidade dos apóstolos, mas levaram a boa nova aos outros. Disseminaram sem cessar o evangelho da ressurreição. Segundo Lucas, nesse contexto, Pedro correu até o sepulcro e viu os lençóis. Mesmo tendo falhado com o mestre, resolveu crer nas palavras das mulheres e ir ao sepulcro. Aquelas palavras, como diz aqui o comentarista, pareceram tolice, mentira, fofoca para os discípulos, para os homens, né? Todo mundo ali querendo ser muito racional, querendo ali fazer jus aos fatos, ao que tinham realmente visto, presenciado. O desânimo se instalava ali de forma completa na vida daquelas pessoas. Porém, ficou muito mais curioso, Pedro. Pedro ficou incomodado com aquela notícia. Será que seria verdade? Será que realmente o que aquelas mulheres estavam falando poderia de fato ter acontecido? Ele corre e vai até o sepulcro, se abaixa e olha e vê que realmente não tem corpo ali, só tem lençóis. Então veja, amado, Lucas destaca isso. Lucas destaca porque antes Lucas tinha relatado no seu histórico aqui que Pedro havia negado Jesus conforme Jesus havia profetizado, né? Predito a ele mesmo e anunciado que ele haveria de negá-lo. E por 3 vezes Pedro o negou. Mas esse Pedro mexido, esse sentimento, Lucas é fantástico na sua narrativa. Ele traz ali os fatos que vão se casar, que são histórias que vão ali, que não terminam, não são fatos soltos. Ele traz Pedro negando Jesus de uma forma bem enfática e logo no capítulo 24, esse mesmo Pedro já começa a demonstrar um interesse por uma reconciliação, por reparar o seu erro, por reparar a sua falha, né? E Lucas destaca isso. Lucas traz detalhes disso. Todos os discípulos ficaram atônitos, não acreditaram muito nas palavras, mas Lucas pegou a sua pena, a sua caneta, a pena na época, escreveu ali sobre a negação de Pedro a respeito de Jesus e agora detalha, faz questão de detalhar que um discípulo de Jesus chamado Pedro, quem tinha negado a Cristo, teve um interesse maior de ir lá conferir se realmente Jesus estava lá naquele sepulcro e ele ficou maravilhado porque não encontrou ali também o corpo de Jesus, viu só os lençóis e pôde alimentar no seu coração uma possibilidade realmente, se ele realmente tivesse ressuscitado, eu vou ter a chance de reparar o meu erro, vou ter a chance talvez de me reconciliar com ele. Pedro começa a alimentar ali as suas esperanças em relação ao Senhor Jesus Cristo e isso é muito bom. Segundo tópico fala a respeito do caminho de Emaús. Subtópico 1 fala assim, não reconheceram Jesus, tá? Versículo 16, capítulo 24. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer, né? 2 homens estavam indo de Jerusalém para Emaús e eram discípulos que se encontravam desanimados com a morte de seu mestre. Eles tinham ouvido os relatos das mulheres de que o túmulo estava vazio e de que Jesus estava vivo, mas não creram, porque sua esperança de que Jesus libertaria Israel fora frustrada, fato que impedia de perceberem que Jesus nunca havia os abandonado e estava bem ao lado deles. Mas a lição, ela nos faz aqui alguns questionamentos, veja só. O que impedia os 2 discípulos de reconhecê-lo? Primeiro, porque a ressurreição operara a misteriosa mudança na pessoa de Jesus, de modo que as pessoas podiam olhar para ele sem reconhecê-lo imediatamente. Segundo, os 2 discípulos não creram que ele vivia e por causa desse ceticismo, não esperavam vê-lo. Em terceiro lugar, seus olhos estavam impedidos e seu coração estava tomado de profunda tristeza. Veja só, amados, esses homens começaram, a Bíblia diz, 2 discípulos, tá? 2 discípulos, não necessariamente 2 apóstolos, tá? Um deles é chamado de Cleopas, o outro a Bíblia não cita o nome, mas aparentemente não eram um dos 12. Não eram dos 12, não eram os que se tornariam apóstolos. Então, esses 2 discípulos iam caminhando e Jesus, né,
vai chegar junto deles aqui, a gente vai já falar disso, mas veja só, eles não percebem que a pessoa que chega ali junto deles é o próprio Senhor Jesus. Eles estavam tão tristes, desanimados, desolados, né? Como é que diz assim o ditado, a casa caiu, né? Aquele sonho, aquele castelo construído nos últimos 3 anos, vivendo ali ao lado do Mestre, um poderoso, Filho de Deus, vendo os milagres acontecerem, vendo todo o poder que estava sobre ali, a autoridade de Jesus que ele tinha recebido do Pai, o poder que ele tinha recebido do Pai para exercer milagres, para falar, para pregar, para salvar, para perdoar pecados. Tudo isso tinha ido agora pelo ralo, tinha se esvaído, tinha se acabado, porque de fato eles viram e presenciaram a morte de Jesus. E esses homens viram que Jesus não reagiu na cruz. Esses homens viram que Jesus não reagiu à prisão, não revidou as humilhações que recebeu, os açoites, as chicotadas que recebeu dos soldados romanos, a crucificação. Jesus não reagiu, ele realmente se entregou à morte. Então eles pensaram, o que fez este homem se entregar para a morte? Nós sabíamos que ele era poderoso, que ele era Filho de Deus, e o que fez ele se entregar, não reagir e se deixar realmente subjugar e ser morto? Então, para eles, realmente, amados, havia um sentimento de acabou, o nosso sonho foi embora, o nosso sonho se esvaiu, não existe possibilidade da gente viver aquele sonho de que Jesus pregava para a gente. Eles pensavam dessa forma. Então, isso, o coração fechado, coração ali, né, preso dentro de uma jaulazinha, de uma gaiola, impedia de olharem, de enxergarem, de entenderem as coisas que estavam fora. Ou seja, a palavra que Jesus pregava estava ali meio que oculta aos seus corações. Eles não conseguiam entender a verdade. E essa tristeza, esse ceticismo, essa razão, entre aspas, pelos fatos que ocorreram, impedia que eles tivessem reconhecimento. Poderia estar ali do lado deles qualquer pessoa, qualquer forasteiro, qualquer pessoa que tivesse vindo participar da festa de Jerusalém, um peregrino qualquer, poderia ter se chegado ali com eles para conversar. Jamais passaria na cabeça desses homens que a pessoa ali seria o próprio Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, eles estavam impedidos, né, de enxergar, de entender. E o subtópico 2 começa um diálogo. Vamos ver isso aqui. Versículo 25. Então Jesus disse, honestos, tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Jesus, a partir de agora, revela-lhes as Escrituras, né? Enquanto caminhava junto a eles, pois os judeus não tinham entendimento de que o Messias deveria morrer e ressuscitar antes de vir em glória consumar as demais profecias. Ele conduziu os discípulos à lei, aos salmos e aos profetas, e reunindo várias profecias concernentes ao Messias, juntando-as de forma a produzirem um retrato de si mesmo. Ainda que não reconhecessem ali o Mestre, o poder de sua mensagem não passou despercebido. A pregação centrada em Cristo e nas Escrituras é impactante e constrange o coração de seus ouvintes, né? E eles falaram assim, Jesus falou para eles, sobre o que é que vocês estão conversando, o que é que vocês perguntam, né, uma coisa para o outro, que são esses questionamentos. Ele diz, ô peregrino, ô estrangeiro, parece que aqui é só você que não entendeu, que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Existia um profeta entre nós, já reduziram Jesus antes era o Filho de Deus, agora reduziram a profeta, né? Baixaram um pouquinho o nível de Jesus, profeta poderoso em obras. Nós até achávamos que ele era o Messias e que havia de redimir Israel, mas ele foi morto, foi crucificado e agora nós estamos aqui. Ninguém sabe o que fazer, perdemos, nossos sonhos se acabaram e parece que é só você que não sabe disso. Então, a gente está falando a respeito disso. E Jesus entra, né, com aquela palavra já mais assim direta para pegar, né, na alma. Ô nécios, tardos de entendimento, vocês não conhecem a Escritura, vocês não sabem que as profecias, Moisés, os salmos, todo mundo falava a respeito do Filho de Deus, que ele haveria realmente de sofrer, de padecer, mas que ele ressuscitaria. E Jesus pega aquela mensagem ali de vários profetas, salmos,
da lei e começa a juntar as coisas ali e traz uma mensagem poderosa no coração daqueles homens. Só Jesus para fazer isso. Amados, estes homens estavam recebendo a palavra do próprio Cristo. Estes homens estavam recebendo uma palavra poderosa, uma mensagem que penetra o coração. E é isso que constrange o coração de todo homem que precisa do perdão de Jesus, do perdão dos seus pecados, a verdadeira palavra, provando que ele é o Filho de Deus, que é o Messias, que ali não está um impostor, não está mais um que veio na face da terra prometendo uma remissão, uma redenção, um futuro novo para o ser humano. Ali estava o próprio Filho de Deus, que cumprira o seu papel, que fizera da forma mais perfeita o que Deus lhe colocou nas mãos para fazer, e que estava agora chamando o seu povo, chamando de volta, ajuntando ali os seus discípulos, aqueles que receberam a instrução, porque agora viria um grande trabalho, uma grande responsabilidade. Esse diálogo Jesus começou a ter com esses homens e eles reconheceram Jesus. Subtópico 3, veja bem, diz assim: os discípulos reconhecem Jesus. Então, se lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Veja bem, ao chegarem ao destino, eles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, e ao chegarem a esse destino, num gesto cortês, os dois discípulos convidam Jesus a permanecer para o jantar. O pão era comumente partido durante a oração de ações de graças antes de uma refeição. Por isso, Cristo o partiu e deu a eles. Alguma coisa na ação despertou a lembrança, ou talvez agora vissem as marcas dos pregos nas mãos de Jesus pela primeira vez. Ao ser reconhecido, Jesus desapareceu da presença deles, pois sabia que agora estavam convictos da sua ressurreição. Eu vou parar aqui porque eu quero comentar isso. Amados, a Bíblia diz que eles reconheceram, tá? Vai andando, conversando e Jesus fez sinal. Chegaram em Emaús, Jesus fez sinal de que ia continuar a sua caminhada para um lugar mais longe. E eles disseram, fica conosco, já está tarde, não é bom andar por esse caminho perigoso quando já está anoitecendo. E convidaram Jesus para o jantar, para a refeição. Jesus entra lá no ambiente e eu quero que você preste atenção nisso aqui, para que você mencione para a tua classe. Jesus entra no ambiente, estes homens começam ali a fazer o que todo judeu fazia antes das refeições, oravam, agradeciam, e chega o momento que Jesus pega o pão. Jesus pega o pão e agradece aos céus e começa a partir aquele jeitinho de Jesus que ele fazia quando ele estava no seu ministério terreno. E estes homens presenciaram isso e começaram a se lembrar, aquele gesto familiar, sabe aquela coisa que você sente quando você convive com alguém e que você realmente presencia isso, você sabe que aqueles atos, que aqueles gestos pertencem a uma determinada pessoa, e eles tinham vivido isso, participado desse partir do pão. Por várias vezes, Jesus estava com seus discípulos ensinando, fazia refeições, e o jeitinho dele de agradecer a Deus, o jeitinho de Jesus ali de partir o pão, de ser ali aquele que toma frente. Ora, ele era um convidado nesta ocasião. Ele era um convidado. Não caberia a ele partir o pão, pois a mesa não era para ele, não era dele. Os anfitriões é que fariam isso. Mas ele, sendo mestre e senhor, toma o lugar que é seu nesta casa, o lugar da sua posição, a sua primícia, a sua prioridade. Jesus entra nesse ambiente, nesta casa que não é a sua casa, não é a sua residência. Ele estava ali como convidado, mas ele toma primazia e parte o pão, e eles reconheceram isso. E eles ficaram assim tentando entender o que estava acontecendo. Nós sabemos quem fazia isso era o nosso Senhor, do jeitinho que ele fazia isso. Será que é ele? Ele está partindo o pão do jeitinho que o nosso Senhor Jesus fazia. Então, amados, o que acontece? O que Deus nos traz desta lição aqui, amados? Que nós, quando conhecemos os jeitos, as formas, o modo de Jesus agir,
nós nos sentimos familiarizados com a sua forma de agir, né? Eu só consigo reconhecer e saber o que Jesus faria em uma determinada ocasião se eu souber como ele age. Como é que Jesus age? Como é que Jesus se comporta? Como é que Jesus fala? Como é que Jesus pensa? E como é que Jesus agiria em determinada situação? Eu só consigo ver e sentir isso, na verdade, se eu souber qual seria o comportamento de Cristo. E como é que eu sei qual seria o comportamento de Cristo? É quando eu olho na sua palavra, é quando eu aprendo a respeito dele na sua palavra, quando eu descubro o que Jesus faria em uma determinada situação que se apresenta para a minha vida, para que eu seja o seu imitador e faça o que ele faria. Quando eu descubro o que Jesus falaria, quando há uma situação, algo se apresenta na minha vida e que eu preciso falar alguma coisa, e eu devo falar o que Jesus falaria, porque afinal de contas ele tem me colocado aqui para ser a sua voz, a voz dele na terra. Então, os atos, os comportamentos, vou falar aqui, o modus operandi de Jesus deve ser do nosso conhecimento, seus filhos, seus servos. Nós devemos saber o que Jesus faria, como ele agiria, o que ele falaria, o que ele pensaria, qual seria a sua atitude. Para quê? Para quê, pastor? Para que eu seja o seu imitador. Porque de fato é isso que ele quer. Ele quer que as atitudes dele sejam multiplicadas por nós. Não só as palavras, não só a verdade que ele pregava, que a gente pregue, mas o que ele fazia, ele quer que a gente faça também, né? O que ele faria nas situações que se apresentam para a gente, ele quer que nós realmente venhamos a fazer, porque esta é a nossa obrigação, ser imitadores de Cristo. Cristãos, pequenos cristos, cristozinhos. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. Então, eles reconheceram um gesto familiar. Então, nós devemos também entender qual seria a atitude, o gesto de Jesus, o comportamento de Jesus, para que isto nos seja familiar, para que isto também nos seja prático no momento em que se apresentar uma oportunidade para que você fale, haja, né? Pense. E qual será a sua atitude? Alguém que representa Cristo na terra, alguém que conhece a forma de Jesus agir e deve ser também o multiplicador dessas ações, dessas palavras, dessas atitudes, desses pensamentos, desses comportamentos. Sou eu, ou alguém que vai se negar e vai ser o envergonhador do Evangelho de Cristo. Então é muito profunda essa palavra, isso aqui é muito forte. Traga isso para o seu aluno na sua classe. Você conhece, pergunte assim, você conhece os comportamentos de Cristo? Você sabe o que Jesus faria em determinada situação? Esse ato de partir do pão, os discípulos reconheceram, é o nosso mestre, é o jeitinho dele, é a forma que ele faria, que ele fazia quando estava com a gente. Então é o nosso mestre aqui. Nós devemos entender isso, né? Ver e crer. Eles olharam para Jesus, estavam com ele e Jesus sumiu. Olha só esse ponto interessante aqui, parece até engraçado isso, né? Jesus, enquanto falava com estes homens, partia o pão, quando ele percebeu que foi reconhecido, ele sumiu. Mas para que isso, pastor? Né? Parece até aquele desenho lá da minha época de criança, passava um desenho lá, Caverna do Dragão, né? Quando aqueles meninos perdidos estavam lá, de repente aparecia lá o baixinho chamado Mestre dos Magos, falava, dava uma dica lá assim, olha, vocês vão encontrar o caminho de casa se acontecer isso aqui. E quando alguém queria se perguntar, mas mestre, o mestre sumiu. Cadê o mestre? Foi embora, né? Só que Jesus não era o mestre dos magos. Jesus tinha um propósito em desaparecer neste momento. O que é que Jesus queria falar? O que é que Jesus queria ensinar, né? Esses homens precisavam reconhecer as ovelhas que estavam dispersas. Jesus falou, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. As ovelhas estavam se dispersando e Jesus começou a juntar as ovelhas. Mas por que Jesus não ficou aqui e disse, ei, gente, sou eu mesmo, olha aqui. Não era o momento de fazer isso. Ele faria depois.
Ei, gente, vocês não creem? Olha que sou eu. Jesus não fez questão de ter essa exposição, se mostrando. Não, por quê? Porque ele estava prenunciando que o tempo que viria agora é justamente igual ao que nós estamos vivendo agora. Nós não vemos Cristo, nós não vemos ele visivelmente, nós não vemos o seu corpo, nós cremos. Então Jesus está provando aqui para esses dois discípulos que agora se inauguraria um tempo em que eles deveriam crer sem ver, que a presença física dele não seria tão importante, tão necessária. Eles receberiam um Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco sem que nós pudéssemos vê-lo. Gente, isso é muito forte, né? Tomé ali fez aquela briga, não, se eu não tocar nas mãos dele, pegar as feridas, eu não acredito, não creio que ele ressuscitou. Jesus depois aparece lá para Tomé e diz assim, ó, Tomé, toca aqui do meu lado, sou eu. Você viu e creu, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Aquele que não vão ver, mas vão crer. Está falando da gente. Então, Jesus sumiu, não é porque ele queria fazer brincadeira de esconde-esconde, de pega-pega com os discípulos. Não, nem porque Jesus era o mestre dos magos lá do desenho. Mas Jesus desaparece porque os discípulos agora vão entender que eles precisam crer que ele ressuscitou. Que ele não ficaria ali para sempre, agora ressuscitado, vivendo eternamente como alguém já com o corpo renovado, ressuscitado, um ser celestial, filho de Deus. Ele não precisaria ficar ali, ele teria que ser elevado, assunto aos céus, como foi, e que eles precisariam entender que dali para frente a vida seria dessa forma. Eu creio, ele ressuscitou, e é isso que eu vou testemunhar daqui para frente, que ele ressuscitou. Amém? Terceiro tópico diz o seguinte, vós sois testemunhas destas coisas. Subtópico 1 deste tópico diz, surpresos e atemorizados. Escute, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, né? Enquanto Cleopas e seu amigo estavam contando a história aos 11 discípulos, Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Essa era uma saudação judaica normal, mas a ocasião dava-lhe importante significado. O aparecimento repentino do Senhor ressurreto no meio deles deve ter sido um susto a ponto de acharem que estavam vendo um fantasma. Todavia, transformou um cumprimento usual em bálsamo aos corações perturbados. Agora Jesus passa a acalmar e consolar os seus discípulos. Primeiro, perguntou a razão pela qual estavam perturbados e a causa de suas dúvidas. O convite para que o tocassem e a referência à carne e aos ossos demonstram que o corpo ressurreto tinha aspectos físicos materiais. Jesus manda os discípulos tocarem, né? Cleopas e o outro discípulo que encontraram Jesus no caminho de Emaús estavam lá contando, é verdade, o que as mulheres disseram, realmente ele ressuscitou, deve ter sido verdade. Pedro também não viu o corpo dele dentro do sepulcro, e nós encontramos, estivemos com ele quando ele estava lá partindo o pão, nós entendíamos que era ele, era da mesma forma que ele fazia quando estava conosco, quando ele falava as palavras, nos expondo as escrituras a respeito do Cristo, do Messias, o nosso coração ardia, tinha algo diferente naquele homem, era ele que estava com a gente. Enquanto eles estavam testemunhando a respeito disso, Jesus aparece lá no meio e diz, paz seja convosco. Gente, imagina o susto desses discípulos. Imagina o susto desses homens e dessas mulheres. O seu Deus, o seu Cristo, o seu Mestre, que eles viram ser crucificado, ser morto, agora estava no meio da sala falando com eles. Toca aqui, vocês não acreditam? Está aqui o meu corpo. Por acaso o espírito tem corpo material? Eu tenho corpo material. E tem mais uma coisa aí. Estou com fome. Tem alguma coisa aí? Tem pão aí? Lhe deram peixe lá, um favo de mel. E ele comeu para que eles entendessem que realmente estava ali o Cristo ressuscitado. Né? Esses homens ficaram atemorizados por estarem ali na presença de alguém que eles viram estar sendo morto, foi sepultado, mas que para a glória de Deus estava ali agora ressuscitado. Jesus estava ali realmente dando
ênfase de que a sua palavra havia se cumprido, que tudo o que a respeito dele foi profetizado estava se cumprindo e ele era a prova viva do cumprimento dessas profecias. Segundo, diz assim, poder para testemunhar, tá? Lucas 24, 49 diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois de provar que ele estava ressuscitado, ele começa agora com as instruções, né? E diz para eles, vocês vão permanecer aqui em Jerusalém, esperem que vocês vão ser revestidos de poder, e esse poder vai dar para vocês bagagem, para que vocês possam testemunhar, né? E testemunhar a todos os homens a respeito do perdão dos pecados, da remissão, da salvação. E eu estou vivo, testemunhas de que eles viveram com alguém, com Cristo, com seu mestre, morreu, ressuscitou. Eles viram, testemunhas vivas, gente, muitas e muitas testemunhas. Paulo fala a respeito, quando está pregando ali para os gentios, a respeito das testemunhas que viram o Senhor Jesus vivo, que conviveram com ele após ele ter ressuscitado, muitas e muitas pessoas. Então isso é fantástico. Nós não pregamos um Deus morto, nós pregamos um Deus vivo. E o que é que faz com que a gente tenha poder nas nossas palavras quando nós testemunhamos? É o Espírito Santo, é o revestimento de poder, essa autoridade, essa autonomia que nós temos de falar em nome de Cristo, autorizados por Ele, com o poder que Ele nos concedeu. Essa palavra vai de encontro ao inferno, essa palavra vai de encontro ao mundo, vai de encontro ao pecador, aquele que precisa de perdão, recebe essa palavra. Eu tenho condições de ser perdoado, de ter uma nova vida, de ter a salvação, porque Cristo ressuscitou, morreu pelos meus pecados, para perdoar os meus pecados e ressuscitou. Essa palavra é poderosa, amados. Ele foi elevado ao céu. O último subtópico diz assim, aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Versículo 51, capítulo 24. A ascensão foi o término e o início, o término da vida, ministério terrestre de Jesus e o início do seu ministério celestial através de seus discípulos. Jesus veio ao mundo através de milagre, era muito apropriado que também deixasse ao mundo de um modo milagroso. Ele estava dando as instruções para os discípulos, de repente se afasta e começa a ser elevado aos céus de uma forma milagrosa. Daqui para frente é com vocês. Vocês são minhas testemunhas. Amados, eu e você somos testemunhas de Jesus Cristo na terra. E o que faz uma testemunha? Testemunha, fala do que vive, do que sente, do que aconteceu, do que viveu com Cristo. Eu e você temos que ter na nossa vida experiência com Deus, primeiro da nossa salvação, do perdão, da novidade de vida que temos, da esperança de salvação, que Ele mesmo, sendo elevado ao céu, nos prometeu, né? Ele foi elevado aos céus e os anjos falaram, vocês estão aí olhando para o alto, vendo esse Jesus que subiu, que foi levado ao céu, da mesma forma ele há de retornar. Ele há de retornar. Então Jesus vai voltar. Nós somos as testemunhas de Cristo aqui nessa terra. Tenha poder para falar isso. Receba poder de Deus, autoridade de Deus para testemunhar a respeito da salvação, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo e da vida eterna que Ele prega, da salvação, do perdão dos pecados que Ele nos manda pregar. A aplicação pessoal, amado, diz assim, sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo, nem boas novas. Por causa dela, temos esperança e garantia do poder de Deus para testemunhar. Ai de nós, se não fosse a ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. Nós estamos aqui porque Ele vive. Ele está vivo, aleluia. Onde estiverem dois ou três em meu nome reunidos, eu ali estarei. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que alguém morto pode estar com a gente? Não, Jesus está vivo, nós sentimos a sua presença, nós sentimos através da sua palavra, nós sentimos através da vida de um irmão, nós sentimos Ele falando conosco nas nossas orações ouvidas, nas palavras que Ele nos fala,
nos segredos, nas intimidades que nós temos com Deus, na vida pessoal, só você e Deus. Deus está vivo, amado, se alegre com isso, porque você se relaciona com um Deus vivo, que te ama, que tem um relacionamento forte e poderoso com você. Que estas palavras sejam poderosas para você dirigir aos seus alunos da escola dominical nesta próxima lição. Queridos, terminamos a revista que estudava o Evangelho de Lucas. Esperamos a próxima revista e, se Deus quiser e permitir, nós estaremos aqui trazendo esse subsídio teológico para que você seja também abençoado na sua classe da escola dominical. Deus abençoe sua vida, sua classe, seu ministério. Siga em frente, amado. Deus é contigo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.